Olá, meus amigos do Lar João Batista. É com grande alegria que estamos aqui para conversarmos sobre esse tema tão importante para nossa reflexão acerca do Evangelho, que é o Consolador Prometido. Nossa doutrina espírita é uma consequência dessa promessa de Jesus, ou é a própria realização dessa promessa. Nós sabemos que pelo Evangelho de João, antes do Cristo partir da Terra, em sua forma física, ele fez essa promessa, dizendo assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e também no 26. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, Kardec faz a interpretação dessa promessa no terceiro tópico. Nos dois primeiros, ele trata do jugo leve, e no terceiro, ele trata do Consolador Prometido, dizendo que o Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo disse, senão o que o Cristo não disse, senão por parábolas. E ele disse, Jesus, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então o Espiritismo, ainda segundo Allan Kardec, vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Essa é a condição espiritual do Espiritismo, que revive para nós todas as lições do Cristo, interpreta essas lições e as completa naquilo que Jesus não pôde ensinar há mais de 2000 anos. Então, o Espiritismo é esse Consolador prometido por Jesus. Mas vamos observar que nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos trazem mensagens unicamente do Espírito de verdade. E aí é que entra a beleza de toda essa história. Kardec diz lá em cima, o Espírito de verdade preside a instituição do Espiritismo. E quando ele dá a palavra ao Espírito de verdade, nessas últimas mensagens, é porque ele reconhece que o Espírito de verdade é o próprio Cristo. O Cristo está à frente desse movimento de espiritualização do mundo. O Cristo é o Espírito de verdade. E ele deixa isso muito claro, o Espírito de verdade, quando, nesse tópico 5, no advento do Espírito de verdade, ele diz, venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Nós, pelo Espiritismo, somos convidados a estudar o Evangelho. E não apenas a estudá-lo, mas principalmente compreendê-lo, assimilando cada uma de suas lições e vivenciá-lo o mais plenamente possível. Esse convite é feito pelo Cristo há mais de 2000 anos.
E, durante muito tempo, nós estivemos impedidos de compreender as lições do Cristo, porque o Evangelho foi deturpado durante muito tempo. E nós, impedidos de verificar com os nossos próprios olhos as lições físicas, digamos assim, do Evangelho, não tínhamos meios para interpretá-lo. Tivemos que esperar alguns séculos, até que no ano de 1857 acontecesse a grande revolução espiritual do mundo, com a revelação espírita. Allan Kardec assume essa roupagem de codificador e traz para nós a melhor forma de interpretarmos a lições do Cristo. Naquela época, a disseminação do conhecimento evangélico já era possível desde a invenção da imprensa. Então, com os livros, com as Bíblias já disseminadas, já havia campo para acontecer esse movimento revolucionário a que Kardec deu o nome de Espiritismo. Então, ele construiu um corpo doutrinário que favorece plenamente a nossa compreensão e vivência dos postulados evangélicos. Então, resgata para nós toda a pureza, toda a originalidade da doutrina de Jesus, que havia se perdido. Então, nós compreendemos hoje plenamente o alcance da promessa feita aos antigos. Essa promessa está conosco ainda hoje. Tanto que é João quem diz, mas eu quero recordar o que o Espírito de Verdade veio dizer para nós. Antes disso, vamos fazer uma pequena regressão. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou os judeus, a população da terra naquela localidade, amargurada com o modo como se vivia por aqui. Os judeus, principalmente, eram herdeiros de Moisés. Moisés havia deixado um sistema legal, jurídico, digamos assim, para conformar, para conduzir a vida dos hebreus, que depois seriam os judeus, do ponto de vista tanto civil quanto religioso. Mas esse código mosaico, que ele instituiu como algo divino, tinha por base uma lei civil rigorosíssima, baseada no Código de Hammurabi, que pregava o olho por olho e o dente por dente. Era, então, uma lei draconiana. Se você matasse alguém, seria morto. Se você ferisse alguém, seria ferido também. Então, era a violência justificando a adoção de leis religiosas. Então, era a violência instituída como se fosse proclamada pelo próprio Deus. Mas, nos 10 mandamentos que Moisés havia recebido do alto do Monte Sinai, tinha lá no 5º, não matarás. Então, essa lei draconiana, baseada no olho por olho, dente por dente, contrariava frontalmente as determinações divinas. Mas era nesse meio que os judeus viviam quando Cristo chegou aqui. Então, era um sofrimento muito grande que Jesus veio tentar modificar, trazendo ele próprio a consolação para aquelas pessoas. Ele era um consolador. Então, ele, antes de partir, ficou conosco 3 anos apenas, ensinando como devemos nos comportar para estarmos bem intimamente, para construirmos no coração esse reino de Deus, que é de bem-aventurança constantemente. Ele parte e deixa a promessa: eu vou, mas meu Pai mandará outro Consolador. E quando esse Consolador chega, traz o Espírito de Verdade à frente, que é ele próprio, Jesus. Quer dizer,
o Cristo não nos abandonou e não nos abandonará jamais. Ele diz: estarei sempre convosco. E essa é a condição do Espiritismo e a própria posição do Espírito de Verdade também. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Nós não sabemos quando é o fim desses tempos. Os tempos se sucedem simultaneamente. Então não sabemos qual é o fim de uma etapa e o começo de outra. Nós não sabemos, mas podemos perceber através do sentimento e da própria evolução que experimentamos, que pode ser imperceptível, mas nos faz notar observando o passado. Então, hoje, estamos bem melhores do que há 100, há 300, há 500, há 2000 anos. Então, nós estamos sendo consolados o tempo todo. Mas falemos do Consolador prometido. Então, quando Cristo dá essa mensagem para seus apóstolos, seus discípulos, ele fala do futuro. E o futuro é hoje. E o futuro continua sendo amanhã, nos outros dias que vêm, porque a sucessão dos tempos é permanente. Então, essa consolação estará sempre conosco. Sempre conosco. Logicamente, o Consolador prometido fica conosco para sempre. Não nos deixa jamais. Então, aquele que vem conhecer o Espiritismo e toma contato com o Consolador prometido, automaticamente se consola de suas dores. Por quê? O que é que ele encontra no Espiritismo? Ele encontra duas coisas: a consolação com respeito às suas questões íntimas, aos seus problemas, aos seus medos, e encontra também o esclarecimento. Por que é que eu sofro? O que é que vai acontecer comigo? Por que é que eu estou assim? Vou ficar assim o tempo todo? Não. Então, estamos trabalhando com vistas à vida futura. E a vida futura é a própria evolução. O Espiritismo nos ensina isso, como Cristo quis nos fazer entender no passado. Hoje entendemos. Então, quando ele diz aquela famosa frase: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, entendemos hoje com o Espiritismo que esse alívio vem tanto pela explicação do modo como estamos vivendo, quanto da verificação por nós mesmos da responsabilidade que nos cabe a respeito de nossa própria vida, da condução de nossa própria vida. Ou seja, nós sofremos porque queremos, mas se buscarmos a razão ou as razões pelas quais nós sofremos, então vamos nos consolar. Porque veremos que, como no capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo é mostrado, ninguém sofre à toa, ninguém sofre por acaso, ninguém sofre em vão. Então, se sofremos, o sofrimento tem uma causa. E se Deus é justo, que nos coloca aqui em meio a esse sofrimento, essa causa também é justa. Então, nós vamos compreender essas verdades estudando a doutrina espírita para entender por que nos encontramos assim e então vamos nos resignar e buscar os meios dentro dessa resignação para tentar superar essas aflições que estão em conosco. Isso vem pelo esclarecimento. Então, estudando o Espiritismo, compreendemos o que nós fomos, como e por que nós estamos e o que devemos fazer para nos encontrarmos melhor amanhã. Então, o Espiritismo trata do porquê, da causa, e nos fala da reencarnação. E fala também do futuro, da consequência, nos falando do para que estamos aqui hoje, passando pelo que nós estamos passando. Então, nisto vem a consolação através do esclarecimento. E pensemos, em todas as épocas da humanidade, o grande tormento, a grande aflição, também o grande medo do homem é em relação à morte. Tanto a dele próprio, quanto principalmente a daqueles que ele ama. Sua família,
seus amigos e assim por diante. A morte é o grande tormento da humanidade. Estamos vendo agora, neste momento, as torturas provocadas pela guerra lá na Ucrânia, quanto os tormentos decorrentes da pandemia, principalmente aqui entre nós. No ano de 2020, há 2 anos atrás, a doença da Covid-19 matava milhares de pessoas. Hoje, já estamos com uma marca terrível de mais de 650 mil mortes provocadas pela Covid, provocadas pela pandemia. Irmãos nossos, amigos, conhecidos, até familiares, que partiram dessa maneira. E muitos não puderam ter um sepultamento digno. Muitos familiares ficaram impedidos de se despedir de seus entes queridos. Então, notem o quanto de desconsolo ficou em muitos corações. Mas nós, de certo modo, somos privilegiados porque conhecemos a doutrina. E por conhecê-la, nós não nos deixamos afetar tanto pela partida aparentemente natura, mesmo em meio a alguns flagelos que observamos aqui no mundo. Porque sabemos o que acontece, sabemos por que acontece, sabemos para que acontece. Então ficamos numa situação muito vantajosa. Estamos consolados e esclarecidos. A consolação vem pelo esclarecimento, e o esclarecimento produz essa certeza em nós de que nada está perdido. Então, damos muito mais ampla importância às promessas de Jesus. Então, estamos hoje sendo chamados a um trabalho diferenciado aqui no mundo. E vamos observar que nesse capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, ele diz assim, está no tópico sobre o advento do Espírito de Verdade. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Esse é o papel do Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, lemos a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec quando perguntou qual é o objetivo do Espiritismo. Eles responderam, é o aperfeiçoamento moral de toda a humanidade. Então, o Espiritismo colabora no sentido de nos aperfeiçoarmos, de sairmos da ignorância, alcançarmos alguma sabedoria e, principalmente, modificarmos nossa condição íntima, saindo dessa imperfeição, dessa grande dose de ignorância que nos encontramos, através do cultivo de virtudes, para alcançar a segunda asa que nos fará dar esses voos na direção de Deus, ao encontro da perfeição. Perfeição é sempre relativa. Então, é a asa do amor, é a asa da sabedoria. Com o Espiritismo, somos chamados a fazer exercícios intelectuais ou intelectivos. E também a realizar esforços no campo da afetividade. Uma instância necessita da outra. Por essa razão, Allan Kardec vai dizer: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, fará com que nós nos transformemos num homem de bem. Está lá no capítulo 17, Sede perfeitos. Então, aqui, o Espírito de Verdade, que é Jesus, repetimos, diz para nós: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu,
tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias à verdade. Então, nós estamos, como discípulos do Cristo, como aprendiz do Evangelho e do Espiritismo, com a grande incumbência de renovar nossa condição íntima para auxiliarmos nossos irmãos que vêm na retaguarda. Do mesmo modo, com esses irmãos que se adiantaram, têm as mãos estendidas em nossa direção. Ou seja, todos nós devemos estar unidos no caminho ou na caminhada para o aperfeiçoamento. Porque, diz o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então, é preciso trabalharmos em meio à coletividade. Então, quando o Espírito de Verdade diz amai, primeiro crer em Deus, depois amarmos uns aos outros, sermos caridosos, sermos fraternos, sermos atenciosos, sermos cordatos, sermos irmãos uns dos outros, verdadeiramente. Porque Deus é o Pai e quer que seus filhos se unam para que estejamos um dia unidos a Ele em definitivo. Por enquanto, nos encontramos separados, nos encontramos distanciados do seio ou da casa de vida, da casa do Pai, como filhos pródigos aqui na Terra, meio que deserdados, meio que aparentemente esquecidos, mas somente porque nós não nos dispusemos a fazer essa caminhada. Hoje temos alguma facilidade para isto. Então é que ele, o Espírito de Verdade, se dirige especialmente a nós espíritas, dizendo assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Temos 2 mandamentos, além daqueles 2 que ele resumiu dos 10 de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é preciso fazer a caridade e também manifestarmos a adoração a Deus por nossa fé sólida, racional, agora com o Espiritismo. Todas as verdades, é o Espírito de Verdade que diz ainda, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. A impiedade é a nossa falta de fé, é a nossa adesão, consciente ou inconsciente, à maldade. Porque aquele que não manifesta fé em Deus está entregue aos descaminhos do mundo. Então, com a fé, nós reinsetamos nossa caminhada para o divino, para o encontro com a divindade, para estarmos sempre agradáveis a Deus. Sem ela, não temos nada. Então, entronizamos a maldade em nós. É preciso, então, fazer o caminho inverso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amamos ao próximo quando amamos positivamente a nós mesmos. Mas vejamos algo, como amar a nós mesmos, se nós estamos ainda naquela condição inferior, marcados pelo orgulho e pelo egoísmo, como os Espíritos disseram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Essa é a nossa condição aqui na Terra. Estamos fortemente marcados pelo orgulho e pelo egoísmo. É preciso, então, aprendermos com Cristo. E nesse aprendizado, quando ele nos diz, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, nós vamos adotar também a postura da humildade para domar o nosso milenar orgulho. E através da prática da caridade, recordando que o lema do Espiritismo é esse, fora da caridade não há salvação, nós vamos aos poucos também transformando o nosso caráter egoístico. Ou seja, deixaremos ou evitaremos que o ego continue preponderando em nós, para fazer com que o espírito imortal vibre significativamente, cada vez mais. E dessa maneira, então, estaremos nos
consolando e proporcionando consolação através do esclarecimento para muitas outras criaturas. Nós temos essa incumbência, e aqui no Evangelho, Jesus revive para nós, aqui no Espiritismo, Jesus revive para nós todas aquelas atribuições que foram dadas aos apóstolos no passado. Então, vemos aqui a questão da missão dos espíritas, que é a mesma missão dada aos apóstolos do passado. Limpar os leprosos, curar os doentes, disseminar a verdade da Boa Nova e também expulsar os demônios, que hoje é nosso feliz intercâmbio com os espíritos, em bases muito mais aceitáveis, muito mais compreensíveis, muito mais racionais. A doutrina espírita é eminentemente racional, mas esse racionalismo não deve ser levado à última instância. Pelo contrário, tem que estar baseado no sentimento. Por isso é que fazemos a mediunidade com Jesus no Espiritismo. Jesus é a base de todas as nossas ações. Nós não somos médiuns apenas porque temos a possibilidade de entrar em contato, em intercâmbio com os espíritos. Somos médiuns porque somos servidores operosos do Cristo. Ou seja, nosso coração está aberto para Jesus. E quando isso acontece, nossa mente também se direciona ao plano espiritual, vibrando pela dimensão sentimental que construímos em nós mesmos para benefício de várias outras inteligências, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. E com isto, nós nos unimos numa grande coletividade, aquela família espiritual a que o Cristo alude quando perguntou quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade de Deus que está no céu. Então, nós somos herdeiros do Evangelho, somos herdeiros de nós mesmos e temos essas atribuições de nos melhorarmos constantemente para estarmos sempre oferecendo a melhor colaboração à obra do Cristo aqui na Terra. E essa obra do Cristo aqui na Terra se estabelece hoje do ponto de vista da transição planetária. O mundo está melhorando gradativamente e sensivelmente. Sensivelmente porque podemos observar e sentir os efeitos dessa transição. Então, as mortes coletivas são um sinal sensível disso. Os flagelos são uma característica sensível desse processo. E todos nós estamos envolvidos nisso. O que fazer? Muitas pessoas não compreendem, se desesperam, se afligem e apelam por respostas. Quem tem essas respostas? Nós, os espíritas. Temos esse cabedal de conhecimento para propiciar bem-estar físico e mental àqueles que estão desesperados, àqueles que estão aflitos, aqueles que não veem possibilidade de salvação, aqueles que estão desesperançados. Então, nossa atribuição é sermos como Jesus foi conosco, junto a eles. O quanto possível, ministrar a verdade. Se não verbalmente, pelo menos pelo exemplo, que é que realmente vai fazer todo o trabalho mais substancial. Nossos exemplos, nossas atitudes falam bem mais alto do que nossas palavras. Por isso é que o Cristo nada deixou escrito. Tudo que ele ensinou foi da boca para os ouvidos e através dos exemplos que ele ministrou no passado. Agora é nossa vez. Com nossas atitudes, compreendendo
o que nós estudamos nos livros, os da codificação que repetem, interpretam o Evangelho, bem como as outras obras que dão sequência à codificação espírita, nós vamos conseguir cumprir essas ordenações de Jesus. E então, ele diz: venho consolar os pobres deserdados, venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, em meio às aflições deste mundo, que muitos dizem que é um vale de lágrimas, nós podemos chorar sim, mas temos que saber que nós não estamos abandonados. A divina misericórdia nos alcança o tempo todo, onde quer que estejamos, como quer que estejamos. Mas temos que fazer nossa parte. Temos que buscar, como diz Jesus, primeiramente o reino dos céus, sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo de misericórdia. Então somos chamados a colaborar com Cristo, fazendo todo o bem possível. Então não basta não fazer o mal. Nós, lendo o Livro dos Espíritos, entendemos que é muito fácil não fazer o mal. Mas para fazermos o bem, temos de despender um esforço imenso. Então não é fácil fazer o bem. É fácil não fazer o mal. Mas não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque algumas pessoas julgam que não fazerem o mal não estão atrapalhando a nada nem a ninguém, mas estão se prejudicando, porque é preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Isso é o que nos dizem os espíritos. Então temos que, além de fazer o bem, temos que ser bons. Aí é que está a dificuldade. Além de fazermos o bem, temos que ser bons também. E para sermos bons, nós temos que nos transformar. E para nos transformar, precisamos cumprir essas disciplinas todas que lemos nos livros, que os espíritos nos oferecem, que nós trazemos implícitas na consciência, onde estão todas as leis de Deus, onde está o nosso conhecimento do bem e do mal. Então, se nós paramos no caminho, julgamos estar fazendo mal a ninguém, mas também não estamos fazendo bem. E é preciso fazer o bem. Para fazermos o bem, basta dar coisas às pessoas. Mas para sermos bons, temos que tirar o mal de nós e desenvolver as virtudes, as boas qualidades. E isso dá muito trabalho. E por dar trabalho, pouca gente quer. E isso é a nossa responsabilidade. Temos que estar afeiçoados a essa proposta revolucionária de Jesus. E isto é o novo convite do Espiritismo para nós. Jesus está conosco. O Cristo nos chama a essa colaboração o tempo todo. Não é minha mulher, não serão meus filhos, meu vizinho. Ninguém fará por mim. Meus pais também não fizeram por mim. Sou eu que tenho que cumprir as minhas tarefas. Sou eu que vou responder pelo que deixei de fazer. Eu responderei pelos meus erros. Eu colherei do meu plantio. Ninguém colhe da semeadura de ninguém. A cada um será dado de acordo com suas obras, como disse Jesus. Por essa razão, então, nós conclamamos a todos para a observância desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, de cada um de seus parágrafos. Então, o Espírito de Verdade diz assim: obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Então, esse trabalho é incessante e tem que ser incansável. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, divino jardineiro,
Cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando se aproximar o momento de nós despedirmos da terra e voltarmos ao mundo espiritual, quando a trama de vossos dias escapar de vossas mãos e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Isto é enormemente gratificante. Isto é a pura consolação que o Espiritismo nos dá, revivendo para nós aquelas promessas de Jesus. E nossa alma, então, se alegra e, aos poucos, vai crescendo para Deus. Então, de tarefa em tarefa, nós vamos construindo esse edifício chamado Reino dos Céus no altar do nosso coração e, aos pouquinhos, estaremos transformados. Mas dia menos dias. Mas importa começarmos hoje. Então, estudemos, afeiçoemos-nos ao estudo, assimilemos a proposta, construamos essa cultura espiritual em nós mesmos e, a breve tempo, estaremos unidos ao Cristo e unidos a Deus para sermos um pouco mais felizes. Então, que Deus nos abençoe, nos dê forças, nos dê coragem para continuar caminhando e, com certeza, um dia estaremos todos juntos no seio do Pai. Muita paz a todos e até outro momento. Obrigado.